Cláudio Rezende, a manchete foi boa. O Cuca vai poder contar com todo mundo que não foi convocado, Rezende. Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento na turma do bate-bola. É verdade, o Atlético não tem baixas de última hora para esse duelo de amanhã contra o Sport na Ilha do Retiro. Delegação do Galo chegou por volta de 5h20 da tarde na capital pernambucana. Nesse momento, temperatura em 24 graus, chove fraco em alguns pontos. Amanhã não tem previsão de chuva para a partida entre Atlético e Sport Recife. São 23 jogadores relacionados pelo técnico Cuca. O time viajou em voo fretado, como sempre vem acontecendo com o Atlético neste momento aí de pandemia. A delegação deixou a cidade do Galo e com fins, né? O voo saiu às 3 horas da tarde e voo tranquilo, direto à capital Recife para esse jogo. A gente falava ontem que tinha duas dúvidas no time e manchete de hoje: Johan e Tietê. Ambos foram liberados para treinar hoje no treinamento que aconteceu ainda na cidade do Galo pela manhã e estão confirmados na lista dos 23 relacionados. Sendo assim, se quiser, o técnico Cuca pode repetir a escalação da última quarta-feira, quando o Galo venceu o Clube do Remo por 2-0 na Copa do Brasil. Seguem, como você disse, Léo, os desfalques das seleções, né? O Atlético tem algumas baixas importantes, mas se a gente olhar o cenário da última quarta-feira, o Cuca, se ele assim entender, ele pode repetir a escalação. Naquele jogo, o Galo entrou em campo com Everson, Mariano, Igor Rabelo, Hever e Dodô. Meio campo teve Alan, Tietê e Johan e o Nacho. O Johan fez ali um quarto homem do meio campo e o time jogou com dois atacantes, né? Com o Sacha e também com o Hulk. Se quiser, pode ser esse mesmo Atlético para enfrentar o Sport. Estão relacionados ainda o goleiro Matheus Mendes. Para a zaga tem Gabriel e o garoto Mikael, formado nas categorias de base, com a ausência do Alonso na seleção do Paraguai. Mikael vem ficando aí como opção no banco. Para as laterais não tem nenhum reserva não, só os dois mesmo, Mariano e Dodô, que vão jogar. Para o meio campo tem o Jair, o Dylan Borreiro, colombiano, tem o Natan, a volta do Caleb estava com uma lesão muscular, agora já está liberado, já pela primeira vez reaparece entre os relacionados. O garoto Neto é aquele mesmo que já apareceu no Atlético, muito jovem, e está agora também como opção para esse jogo. Tem ainda Zaratio como opção para o meio campo. E lá no ataque, a gente destacou que devem jogar Hulk e Sacha, as opções do Marrone, do Savinho e do Echaporã. Savinho que foi convocado ontem à noite para a seleção sub-17 do Brasil, mas não vai desfalcar o Galo agora não, só mais em meados para fim de junho, são jogos amistosos da seleção sub-17. Então o Galo tem aí um time para buscar recuperação no Campeonato Brasileiro, sabe que o jogo na Ilha do Retiro, normalmente ele tem alguns, historicamente, nos últimos tempos, muitos gols, né? O Atlético vem fazendo jogos bem abertos contra o Sport nos últimos tempos. Ano passado venceu 3-2, num jogo em que o Sampaoli foi expulso, invadiu o campo, mas na reta final da passagem do Sampaoli, já no Campeonato Brasileiro, né, do ano de 2020, mas o jogo foi já em 2021. 6-15. E aí, o Cuca agora é o treinador, o Atlético tenta somar seus primeiros pontos no campeonato e o grande desafio do Cuca nesta atual temporada é sim melhorar o desempenho do Atlético como visitante. O Cuca já bateu nessa tecla, ele mesmo, desde quando comandou o Galo, né, na época de 2013, 2012, 2013, o Atlético sempre com o Cuca tinha também dificuldades para jogar como visitante. Em casa, o Atlético sempre foi muito forte em campeonatos brasileiros. Não começou bem, é verdade, contra o Fortaleza, mas tem números na temporada satisfatórios. Agora, para brigar pelo título mesmo, que é a intenção, vai ter que mostrar mais trabalho, mais resultado fora de casa. E que comece amanhã
contra o Sport Recife. Daqui a pouco a gente vai comentar aí essas possibilidades, se o time tem que ser esse mesmo. Vou chamar você, Álvaro Damião, para saber do Sport Recife, que tem figurinhas bem conhecidas do futebol mineiro, o Sport, o Leão da Ilha. Boa noite, Álvaro Damião. Boa noite, Cláudio. Um abraço para você, Manuel, Léo, ouvintes da turma do Bate-Bola. Com certeza, quando eu escalar o time do Sport aqui, vocês vão se lembrar da maioria dos jogadores e boa parte desses jogadores passou por Belo Horizonte. O Sport iniciou o brasileiro empatando e fora de casa e foi um bom resultado, porque perdia para o Internacional por 2-0, buscou o empate e empatou por 2-2 no Gigante da Beira-Rio. O técnico Humberto Louser, ele ainda busca um time ideal para o campeonato e busca também contratações. Já conversou sobre esse assunto com a diretoria. O Leão terá a volta do atacante Neilton, que está recuperado de lesão. Eu começo por ele, é ex-jogador do Cruzeiro. O jogo também vai marcar o encontro entre velhos jogadores conhecidos, e aí eu falo do Thiago Neves, o André é o bebezão, jogou também o Patrick no Atlético, enfim, são muitos os jogadores do Sport que passaram por Atlético e Cruzeiro. O time do Sport para enfrentar o Galo é este: Maílson, Patrick, é o Patricão da massa, Rafael Thierry, Sabino e Sander, Marcão, Júnior Tavares e o Thiago Neves ex-Cruzeiro, Neilton, ex-Cruzeiro, Paulinho Mocelin e Micael, Cláudio Rezende. Muito bem, jogo 8h30 da noite, esse horário que já ficou característico também no futebol brasileiro, fechando a rodada de domingo. Amanhã é bola o dia inteiro na Itatiaia e a gente vai chegar aí com a emoção desse jogo do Atlético contra o Sport Recife na Ilha do Retiro. Léo Figueiredo, com as prováveis escalações, o Atlético pode, né, se quiser o Cuca, repetir o time de quarta-feira. Você acha que é a melhor estratégia, a melhor opção? E o que esperar desse duelo na Ilha do Retiro contra esse time aí do Sport anunciado pelo Álvaro Damião, Léo? Ô, Cláudio, eu acho que o Cuca poderia repetir o time. O Atlético não fez uma partida brilhante contra o Remo, mas controlou o jogo, fez bem o resultado, volta com a classificação muito bem encaminhada. Eu gosto do Johan jogando muitas vezes mais aberto, dá um novo estilo para o Atlético, que não fica apenas naquele 4-3-3, né, com pontas de velocidade. Desse jeito, com o Johan, dá um pouco mais de cadência no meio-campo e permite ao Sacha, como você destacou bem, jogar como um atacante ali ao lado do Hulk. O Sacha sabe fazer bem isso. E pelos desfalques que o Atlético tem, pelas dificuldades por não ter seus dois principais homens de lado de campo, eu acho que é uma boa formação para encarar o time do Sport, dar uma fortalecida no meio-campo e que o Atlético se prepare para um jogo bem difícil. Porque eu fui acompanhar o VT do jogo do Sport contra o Internacional, um grande resultado, começar empatando com o Inter, jogando fora de casa. Mas estes jogadores, carne de pescoço, que disse o Álvaro Damião. O Thiago Neves, que coleciona polêmicas, adora um jogo como esse para poder aparecer. E digo dentro do campo também. Então o Atlético precisa se precaver, tem que levar o jogo muito a sério e principalmente, Cláudio, depois da derrapada contra o Fortaleza, este jogo contra o Sport já seria, para quem quer ser campeão, tem que ir somando pontos, de preferência buscando vitórias também fora de casa. Mas depois que você começou perdendo em casa para o Fortaleza, você tem que ganhar do Sport fora de casa. E para isso é bom a mesma formação, com um meio-campo mais encorpado, para bater esse Sport na Ilha do Retiro, que nunca é fácil, Rezendão. Nunca é fácil, mas concordo com você. Tem muitos times, né, que vão disputar o título e que vão querer o campeonato. O Sport não disputa essa competição de título. Muito pelo contrário, né? Vai disputar ali, assim como o Fortaleza também. São times que vão na parte intermediária da tabela, talvez até evitar rebaixamento, é o principal objetivo de ambos, né? Os adversários do Atlético nessas duas primeiras rodadas. Semana que vem, no outro domingo, é Atlético e São Paulo no Mineirão. Aí já é um jogo de duas equipes que estão, pelo menos, entre os candidatos ao título. Então o Galo tem aí dois adversários. Já perdeu o primeiro, mas tem dois adversários que, na teoria, teria a obrigação de vencer. Como não venceu o primeiro, tem que fazer o papel fora de casa amanhã contra o Sport. O Keno, torcedor pergunta, o Keno não viajou, mas está em fase final de recuperação da lesão dele na coxa. Na semana que vem deve ser liberado para
treinamentos, e aí fica a critério depois da comissão técnica do Cuca, jogador que é titular do Atlético, mas não conseguiu até aqui mostrar serviço que ele teve, né? O bom futebol na última temporada com o Atlético no comando do Cuca. Emanuel, a gente falava aqui desse duelo do Atlético contra o Sport. Ontem você dizia que precisaria o técnico Cuca definir o meio-campo, definir uma escalação. Se ele repetir o Alan e não o Jair mais uma vez, já está ficando mais claro que o Alan, nesse momento, é o titular para ser o primeiro volante do Atlético. Muita gente pede ali o Zaratio, mas dá a entender o Cuca que ele tem uma preferência hoje pelo meio-campo, com o Alan, com o Alan Tietê e o Nátio Fernandes. Se não mudar muito até esse jogo contra o Boca Juniors, é o meio-campo que ele está mais ou menos já projetando para a sequência da temporada do Atlético. Eu vou rolar a bola para você, porque daqui a pouco a gente vai trazer uma possibilidade de reforço para a defesa do Atlético. Mas antes, quero te ouvir aí a expectativa para esse jogo e essa formação do Atlético, Emanuel. Ô, Cláudio Rezende, essa mudança constante no meio-campo do Atlético, muda daqui, uma hora é o Zaratio, tem o Alan Franco, às vezes entra, tem o Jair, que poderia se firmar como titular, mas o Jair, nós já destacamos, ele tem duas deficiências muito graves. A primeira deficiência, ele comete falta em excessos. Ele tem dificuldade em tomar a bola do adversário sem fazer falta. Ele volta numa partida, já leva cartão daí a pouco, e a outra é uma sequência enorme de contusões musculares que prejudicam a carreira do Jair. Entre ele e o Alan, o Cuca deveria preferir o Jair, mas deve ter suas dúvidas também em relação ao Alan, porque o Alan também é um jogador que comete faltas em excesso e é muito lento, ele não escapa, ele não tenta jogada de ataque, ele gosta muito de jogar para os lados, devolver a bola para o Hever. É um jogador de bom passe, tecnicamente, mas também tem altos e baixos no time do Atlético. O Cuca ainda não falou publicamente, ele não pede jogadores à diretoria, ele deve conversar ao pé do ouvido com o presidente, mas ele já deve ter percebido que o Atlético tem essa deficiência no meio-campo. E a zaga nem se fala, e está sendo falado já há algum tempo, a necessidade do Atlético ter pelo menos mais um zagueiro como opção. E até apostar em alguém da base, que todo mundo cobra a falta de chance para jogadores da base. Até no meio-campo também, o Atlético tem jogadores da base que poderiam estar sendo testados. O Campeonato Mineiro foi uma boa oportunidade, mas ela foi mal aproveitada. Seguindo, vamos saber mais de Atlético e Esporte. Cláudio Rezende e vamos lá então, eu Álvaro falei aí Damião sobre possível reforço do Atlético. Desde ontem eu estou numa apuração sobre uma notícia que saiu na Itália, de que o zagueiro Samir, de 26 anos, ele é canhoto, tem boa saída de bola, 1,88 m de altura, começou no Flamengo. O Samir foi campeão da Copa do Brasil em 2013 pelo Flamengo e depois, em 2015, foi vendido para a Udinese da Itália. Ele já foi 16 milhões de reais na época. Ele já fez mais de 100 jogos pela Udinese, está lá desde 2016. Tem um contrato, o Samir, até meio do ano de 2023. Então tem um contrato lá em andamento. Só que conversei com algumas pessoas que me disseram que o jogador quer sim voltar ao Brasil neste momento, está muito tempo fora, queria voltar ao futebol brasileiro. Inicialmente poderia dar uma preferência ao Flamengo, que é o clube que o revelou, só que não estaria fechado para outras equipes, como o Atlético, por exemplo, que é um time que vai brigar por títulos e está em Libertadores da América. Ele é titular da Udinese, da Itália, fez 30 dos 38 jogos do campeonato italiano, então jogou quase todos, tem 1,88 m de altura, como eu destaquei. Tem um probleminha aí.
a transferência, a janela de transferências internacionais, ela está fechada no Brasil. Então, qualquer jogador que vier de fora com contrato, que é o caso do Samir, só poderia ser inscrito pelo clube no dia 1º de agosto. Então, não seria uma situação para jogar contra o Boca Juniors, por exemplo. Se vier de fora com contrato, só se o cara estiver livre no mercado, aí pode chegar. Mas se tiver com contrato, que é o caso dele, teria esse probleminha. Acabei de receber a resposta do Atlético. O Rodrigo Caetano, diretor de futebol, diz que o jogador tem mercado e deve ficar na Europa. O Atlético só vai fazer negócios responsáveis. Estaria um pouco fora da realidade financeira do clube. Tem essa situação aí, eu vou rolar de novo a bola para você, Léo Figueiredo, porque se vier um jogador que resolve o problema, o Samir... Ô Cláudio, eu me lembro bem do Samir. Samir começou a jogar no time do Flamengo bem jovem. Quando ele tinha 19 anos, ele teve uma participação na Libertadores, ele falhou num lance, jogando na Bolívia. Tenho quase certeza que foi contra o Bolívar, o Flamengo perdeu por 1-0. Ele deu uma escorregada e cometeu um pênalti. E o Bolívar ganhou por 1-0 e ele foi achincalhado pela torcida do Flamengo. Aí, com o passar do tempo, ele foi conquistando o seu espaço, jogando bem, porque é um bom zagueiro, o Samir. É um zagueiro mesmo alto, mais rápido, e um zagueiro canhoto não é tão fácil de achar. O Samir começou a fazer bons jogos e tudo, até que veio mais uma falha. E aí tudo aquilo volta. Então tinha uma certa perseguição ao Samir. Eu acho que é um bom nome para o Atlético. Tomara que seja possível, né? Você falou que o Rodrigo Caetano já informou da dificuldade que ele tem em mercado, mas eu estava prontinho com a informação que você passou. Um cara que no campeonato italiano jogou 30 dos 38 jogos, 63% dos jogos, 65% dos minutos, sem dúvida alguma, jogando no futebol europeu com 26 anos, seria uma contratação boa para o Atlético. Vamos aguardar se ela vai andar ou não. Trouxemos aqui os lados, né? A gente apurou a situação que poderia e o Atlético, por enquanto, está negando. A situação não é tão fácil assim. São 6h28, tá uma matéria no Globoesporte.com, feita pelo nosso colega Fred Ribeiro, que é uma notícia interessante. O Atlético só esse ano, em 2021, já ultrapassa a marca de 70 milhões de reais pagos a clubes internacionais que moviam ações, processos na FIFA contra o Atlético. Então o Galo pagou só esse ano mais de 70 milhões de reais na FIFA. Faltam 8 milhões para pagar a credores. São algumas situações, tem a do Dylan Borreiro lá com o Independiente Santa Fé, tem um pouquinho também, outras histórias menores, né, que o Atlético tem, mas o Galo está querendo resolver tudo isso com a ajuda dos 4 R's. Era um compromisso aí, enxugar o máximo possível na questão administrativa do clube, deixar o dinheiro para o futebol. Já está muito clara a visão aí dos 4 R's para que o Atlético ataque essas dívidas urgentes. E dívidas na FIFA, elas são urgentes, urgentíssimas. Então, é só esse balanço interessante do Atlético, com mais de 70 milhões pagos esse ano na FIFA, faltando 8 milhões e algumas situações que o Atlético está tentando resolver, sem ser essas da FIFA também, a conta do empresário André Curi. O Atlético está tentando um acordo aí com o André Curi, é um valor bem alto também, do André Curi, que fez várias movimentações, trouxe jogadores para o Atlético, e é uma situação que também a diretoria está tentando resolver agora para os próximos meses. Amanhã fica o convite para o ouvinte da Itatiaia, 6h30, a bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, o Galo tentando recuperação contra o Sport Recife, às 8h30 da noite, com o Caixa e todo o primeiro time do rádio, Emanuel. Estamos com a reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia. Temos informações de América e Corinthians. Amanhã o Cruzeiro faz a segunda partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.